Desabamento na Igreja de São Francisco em Salvador. Tragédia e investigação em andamento. Na quarta-feira, 5 de fevereiro, um trágico incidente abalou Salvador. Parte do teto da histórica Igreja de São Francisco, conhecida como Igreja de Ouro, desabou, causando a morte de uma turista de 26 anos e deixando 5 feridos. O acidente ocorreu em um dos marcos mais emblemáticos da capital baiana, uma construção dos séculos XVII e XVIII, reconhecida como Patrimônio Material do Brasil e uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas. Equipes da Polícia Federal e da Polícia Civil realizam perícias no local para avaliar os danos e determinar se há riscos estruturais adicionais. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, confirmou que a manutenção do espaço é de responsabilidade da Ordem Primeira de São Francisco. 2 dias antes do ocorrido, o frade Pedro Júnior Freitas da Silva, diretor da igreja, já havia alertado o IPHAN sobre uma dilatação no forro do teto e solicitado uma vistoria técnica, mas não obteve resposta a tempo. Agora, com a tragédia consumada, as investigações buscam esclarecer se o acidente poderia ter sido evitado. A Defesa Civil isolou a área, e laudos do Departamento de Polícia Técnica, DPT, serão fundamentais para identificar as falhas que levaram ao colapso. Enquanto isso, resta a incerteza sobre quando e como será feita a restauração da igreja, assim como quem assumirá os custos da reconstrução. O caso levanta questionamentos sobre a preservação do patrimônio histórico e a responsabilidade das autoridades na conservação desses espaços. A tragédia expõe a necessidade de medidas mais ágeis na proteção de construções centenárias, essenciais para a cultura e história do país. Vamos torcer para que não tenha deixado mais vítimas. Agora, você sabe qual a história da igreja? A Igreja de São Francisco, conhecida como a Igreja de Ouro, é uma das mais impressionantes manifestações do barroco brasileiro e um dos maiores tesouros históricos e artísticos de Salvador, na Bahia. Localizada no Pelourinho, essa igreja faz parte do conjunto arquitetônico do Convento e Igreja de São Francisco e é famosa pela riqueza de seus entalhes dourados e por sua importância religiosa e cultural. A origem da Igreja de São Francisco. A construção da igreja remonta ao início do século XVIII, mas sua história está ligada à chegada dos franciscanos ao Brasil em 1587. Inicialmente, os frades franciscanos estabeleceram um convento e uma capela simples em Salvador. No entanto, devido ao crescimento da ordem e à necessidade de uma estrutura mais imponente, iniciaram a construção da atual igreja no final do século XVII. A edificação começou em 1708 e foi concluída em 1723, embora sua ornamentação interna tenha continuado por várias décadas. Durante esse período, Salvador era um dos principais centros econômicos da colônia portuguesa no Brasil, o que permitiu que grandes quantidades de ouro fossem empregadas na decoração da igreja. A arquitetura e a riqueza do ouro. A Igreja de São Francisco é um exemplar típico do barroco brasileiro, caracterizado pelo exagero na ornamentação e pelo uso intenso de ouro e madeira entalhada. Seu interior impressiona por estar completamente revestido de talha dourada, o que justifica o título de Igreja de Ouro. Os principais elementos arquitetônicos incluem fachada, inspirada em igrejas portuguesas da época, com influência do estilo maneirista e barroco europeu. Interior, um espetáculo de riqueza artística, com paredes, teto e altar cobertos de ouro, contrastando com a madeira esculpida. Azulejaria portuguesa. O claustro do convento e algumas partes da igreja são revestidos de azulejos azuis e brancos, trazidos de Portugal no século XVIII. Essas peças retratam cenas bíblicas e passagens moralistas. Dizem que a quantidade de ouro utilizada no interior da igreja chega a mais de 100 quilos, e a ornamentação foi feita por mestres entalhadores baianos, muitos dos quais eram escravizados ou de origem mestiça, demonstrando a complexidade social e artística do período colonial. A influência da igreja e o convento. O convento de São Francisco, que faz parte do conjunto arquitetônico, era um dos mais importantes centros de formação religiosa da Bahia.
Durante os séculos XVII e XVIII, os franciscanos desempenharam um papel crucial na evangelização e na educação da população local. A Igreja também abrigou figuras importantes da sociedade colonial e foi palco de acontecimentos religiosos e sociais ao longo dos séculos. Curiosidades e mistérios. Durante a invasão holandesa de 1624 a 1625, Salvador foi ocupada e muitas igrejas foram saqueadas. Apesar de a Igreja de São Francisco ainda não estar construída na época, os franciscanos enfrentaram dificuldades para retomar seus bens e continuar sua missão. O excesso de ouro no interior da igreja simbolizava não apenas a devoção religiosa, mas também a riqueza da Bahia durante o ciclo do açúcar e o domínio português. No teto da sacristia, há uma pintura rara, com uma ilusão de ótica que faz parecer que um braço de um anjo está se movendo, algo que impressiona os visitantes até hoje. Patrimônio da Humanidade. Hoje, a Igreja de São Francisco faz parte do Centro Histórico de Salvador, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1985. É um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, atraindo historiadores, arquitetos e fiéis que se encantam com sua grandiosidade. A Igreja de São Francisco não é apenas um templo religioso, mas uma obra-prima do barroco brasileiro, uma testemunha da história colonial e um reflexo da riqueza e complexidade cultural do Brasil. Seu interior dourado simboliza o poder da fé e do trabalho dos artesãos, enquanto seu legado continua vivo, encantando aqueles que têm o privilégio de visitá-la.